A jornada da leucemia mieloide crônica não é uma linha reta. Eu não sentia absolutamente nada. Na época, era casada, morava com meu companheiro e minhas 2 filhas. Sempre fui muito social, saía bastante, tinha uma vida ativa, trabalhava normalmente. Foi durante o exame de rotina, daqueles que a gente só faz para checar como estão as coisas, que tudo começou. Assim que percebi os leucócitos alterados, pensei em leucemia e comentei com a minha psiquiatra. Ela disse, vamos esperar a repetição do exame, como a tua médica recomendou. Mas sim, pode ser. Eu desabei. Tenho transtorno de ansiedade diagnosticado desde os 15 anos. E uma das minhas questões sempre foi o medo constante de ter alguma doença, um câncer, qualquer coisa. Quem tem ansiedade costuma sempre imaginar os piores cenários. Qualquer dor, sintoma ou exame vira uma tortura. A gente não consegue pensar racionalmente e se apavora com a possibilidade de algo grave. Pensei, passei a vida inteira com medo e me tratando para aprender a lidar com isso como algo infundado e agora aconteceu mesmo. Tenho câncer. No início, eu fiquei 8 dias no hospital para fazer mais exames e já começar um tratamento. Hoje, 8 anos depois, apesar da ansiedade que eu sentia, guardo esse período com muito carinho, porque me vi cercada de afeto. Pedi que levasse um notebook para assistir filmes, mas nem consegui. Tantas eram as visitas e as mensagens para responder. Depois de uns 3 dias, a médica voltou com os primeiros resultados. Realmente é o que eu suspeitava, não é uma leucemia aguda. O diagnóstico é leucemia mieloide crônica. Embora o tom fosse de otimismo, era uma doença que me acompanharia para o resto da vida. Mas a leucemia mieloide crônica tem tratamento, pode ser controlada e com isso é possível levar uma vida praticamente normal. A médica me disse, você tem que encarar isso como uma doença crônica, como um diabetes, uma hipertensão. E é isso que de tempos em tempos eu preciso explicar para quem me ouve falar sobre a doença. E logo entrega aquele olhar de piedade. Desde o diagnóstico, nunca escondi o que estava vivendo. Sempre falei abertamente, inclusive nas redes sociais. E as pessoas em geral ainda associam o nome da doença à morte certa, aos filmes que existem sobre a doença, a corrida contra o tempo, a taxa de doador de medula. E aí eu respiro fundo e digo, calma, não é bem assim. Hoje em dia existe tratamento, há medicação, há controle, eu tenho uma vida. Claro que intimamente tem meus momentos difíceis, às vezes bate uma tristeza, um pensamento insistente. Será que eu vou viver muito tempo? Será que eu vou envelhecer? E se as medicações pararem de fazer efeito e eu ficar sem alternativas? Mas sendo honesto comigo mesmo, sei que esse tipo de pensamento não começou com a leucemia. Vem de antes, da minha história com o pânico e a ansiedade. A verdade é que ninguém sabe quanto tempo vai viver. Tem dias em que lido com isso de forma natural, e em outros eu me afundo. É como tudo na vida, com fases melhores e piores. Já estou na 3ª medicação. A primeira eu usei por 3 anos, mas meu organismo parou de responder. Troquei pela segunda, que funcionou super bem, mas por 3 anos também. Mas a doença estava estável, estava tudo certo, mas acabei tendo um derrame pleural, um dos possíveis efeitos colaterais. A médica achou melhor mudar novamente, agora estou com a 3ª. Se fosse há 7 ou 8 anos atrás, quando eu descobri a doença, essa 3ª já seria a última opção aqui no Brasil, mas hoje existem medicações diferentes. Isso me dá esperança de que as alternativas de tratamento tendem a aumentar, e não o contrário. Mês de exame sempre é muito difícil, fico tensa, meio para baixo, ansiosa, esperando o resultado. Será que vai estar tudo bem? Melhorou, piorou, está estável? O último foi em dezembro, há alguns meses, e veio um resultado que me deixou mais tranquila. Não estou zerada, mas estou em uma zona segura. Se eu ficasse o resto da vida com esse mesmo resultado, estaria bem. Sobre os demais aspectos da vida, às vezes digo que o diagnóstico, por um lado, foi um presente. Não sei se a palavra é certa, pois não é bom ter uma doença, claro, mas foi algo que me fez olhar mais para mim, prestar atenção em coisas que antes eu ignorava, principalmente no cuidado comigo mesma. Foi um processo de evolução pessoal. Percebi o quanto, por muito tempo, depositei minha energia em pessoas e situações que não mereciam. Depois do diagnóstico, comecei a priorizar o autocuidado, o amor próprio, o autoconhecimento. Passei a me preocupar de verdade com o meu bem-estar, e isso sim me ajudou. Uma coisa que ainda gostaria de pôr em prática é cuidar melhor da parte física, da alimentação, dos exercícios físicos. Até comentei isso com a minha médica, e ela respondeu, todo mundo, né, Karina? E é verdade, não? Alimentação melhor,
mais exercício físico são importantes para todo mundo. Também queria que a doença tivesse me dado uma coragem maior para encarar a vida. No começo até parecia que isso ia acontecer, porque eu sempre, por exemplo, tive muito medo de viajar de avião e logo após o diagnóstico pensei, quantas viagens deixei de fazer por medo? Agora, se eu precisar voar, vou sem pensar duas vezes. Mas isso foi no início, porque durou pouco, porque quando a rotina voltou ao normal, o medo também voltou. Mas pensando bem, isso pode ser visto como algo positivo, porque voltar ao normal, inclusive com os mesmos medos de antes do diagnóstico, mostra que assimilei a doença como parte da minha vida e o resto, com o tempo, se acomodou com esse novo elemento ali no meio. Tem algo bonito também em me ver como uma referência para conversar sobre isso. Justamente por nunca ter escondido, algumas pessoas vieram falar comigo. Algumas já sabiam que eu tinha doença e tinham acabado de receber o diagnóstico. Pediram ajuda, perguntaram como era. Foi muito bom poder acolher essas pessoas, conversar com quem estava passando por isso e ajudar a acalmar. Eu também tenho alguém assim. É um amigo anjo, que eu digo, que mora na Bahia, que chama Tiago, que também é paciente e voluntário da Abrale. Toda vez que eu vou fazer exame, falo com ele porque fico muito nervosa. E ele sempre responde, calma, isso é TPE, tensão para exame. Quando sinto algo, pergunto se pode ser relacionado à doença, ele sempre me ajuda, me tranquiliza. Ter essas referências é muito importante para as pessoas que também estão passando por tudo isso. Cada uma do seu jeito. O meu jeito é esse. Poderia ser uma pessoa mais positiva? Até gostaria, de verdade, mas não a ponto de transformar isso numa cobrança tóxica. Com o tempo, a gente percebe que nem sempre a fé resolve, nem sempre o pensamento positivo faz diferença. E aí começa a encarar a fragilidade da vida de um jeito mais nu e cru. Isso não quer dizer que eu tenha perdido a esperança, mas significa que passei a olhar para tudo isso com mais pé no chão, com mais verdade, com seus altos e baixos, porque a vida não é uma linha reta. Afinal, nenhuma vida é, né?